2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo, ele está no final da sua vida, ele será decapitado, e a título de esclarecimento, Paulo vai morrer na sua velhice, idoso, com aproximadamente 60 anos. E ele vai escrever o seu filho na fé, e ele vai falar o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Nós vamos perceber que Paulo ele está falando, e é por isso que o texto foi escolhido, exatamente sobre isso. Paulo está falando sobre legado, Paulo está falando sobre herança espiritual. E é muito importante que abordemos essa temática, porque nós vivemos um tempo, querida irmã Sueli, que esses marcos, essas balizas, essas divisas que fizeram a sociedade chegar até hoje, estão sendo questionadas, estão sendo criticadas. E a gente vai perceber que todos os povos, que suas culturas perduram até hoje, são os povos que valorizam, que honram, que dão um lugar de destaque aos idosos, à pessoa mais velha. A gente vai perceber isso, por exemplo, quando você vai a Levítico, capítulo 19, versículo 32, olha o que Moisés vai dizer, né? Deus vai dizer: tu te levantarás reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos. Honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás o Senhor teu Deus. Olha que interessante. O temor a Deus está ligado no mesmo contexto do temor e do respeito e da reverência aos idosos. Porque uma sociedade que não respeita os idosos, ela não respeitará e não terá temor de Deus. Uma igreja que perde o respeito e a honra pelos idosos, automaticamente ela perderá o temor de Deus de vista. A gente precisa, quando lê a Bíblia, perguntar o que os idosos representam para Deus, quais são as pessoas idosas que Deus usou, como Israel lidou com os idosos, como a igreja lidou com os idosos. Você vai perceber que os cargos de liderança em Israel eram ocupados por idosos. Os cargos de liderança na igreja eram ocupados por idosos. Você já parou para pensar por que, por exemplo, assim, ó, eu já vou caminhar para encerrar. Por que a cultura chinesa é a cultura chinesa há milhares de anos? Por que a cultura indiana é a cultura indiana há milhares de anos? Por que as culturas orientais permanecem inalteradas? E por que é que as culturas ocidentais, embora elas ainda tenham as suas demarcações geográficas, elas perderam a sua identidade e singularidade cultural? Porque todas as culturas e boa parte dos povos orientais respeitam os idosos. E boa parte das culturas ocidentais perderam o respeito pelos idosos. O que acontece é que uma cultura que ela perde o respeito pelos idosos, ela perde a sua identidade, a sua singularidade, a sua memória histórica, cultural, e ela começa a se fragilizar e a se degradar. É uma autodestruição. Um país, um povo, um grupo social, uma igreja que deixa de prestar homenagem, que deixa de honrar, que deixa de colocar no devido lugar de honra os idosos, é um grupo social. E aqui cabe à igreja que está caminhando para um precipício, que cairá nesse precipício e será destruída. Então, o maior teste que podemos fazer para um povo é ver como esse povo trata os idosos. E aqui a gente entra em Números capítulo 8, versículo 24, quando a lei vai dizer que o sacerdote ele servia dos 25 até os 50. E depois disso, como o pastor Elcio de Assis pregou aqui, ele servia auxiliando. Ou seja, até os 50 ele executava. A partir dos 50 ele prestava a sua experiência, o seu conhecimento, o seu know-how, o seu saber como fazer, aquilo que ele aprendeu durante a sua caminhada. E é exatamente isso que é o legado.
Legado é uma herança imaterial. Legado é aquilo que fica quando eu não estou. Legado é a memória que gera frutos. Legado é acontecer o que eu queria que acontecesse, mesmo quando eu não estou presente ou quando eu não estou atuante. É quando, e aqui eu não falo, a gente fala da ausência, não é ausência pela morte, mas é ausência da presença ou da atuação. Eu não atuo mais naquilo ali, mas a história que eu construí, a moldura que eu estabeleci, continua demarcando ainda os limites, e aquilo acontece exatamente daquela forma. Oh, glória a Deus, aleluia. Alguém disse que durante toda a vida nós crescemos para fora, mas é na velhice que nós crescemos para dentro. É na velhice que nós experimentamos o crescimento interno e reflexível. Qual o legado que a melhor idade deixa para nós? Sabedoria, legado econômico, legado histórico, legado espiritual. Que nessa noite nós possamos lembrar, aí é nessa hora que o teclado entra, que nós possamos lembrar de Abraão, o velho Abraão, que nessa noite possamos lembrar da viúva, Ana viúva, lá de Lucas. Você vai perceber que no nascimento do menino Jesus, e naquele cenário, é o cenário que quem está ali e domina toda a cena são os idosos. Não é bonito isso? No cenário do menino Jesus, parece que Deus está criando, está estabelecendo propositalmente esses contrastes. O menino Jesus e o velho Simeão, que de tão velho, quando pegou Jesus, falou assim: agora despede o teu servo em paz, porque eu já vi a tua salvação e aquilo que tu havia prometido. Que possamos lembrar que a falta de valorização do legado que os mais idosos estão deixando para nós e deixam para a geração presente, causou a destruição de toda uma geração em Juízes. Até 2050, o Brasil terá 260 milhões de habitantes e 60% serão idosos. Quem tem 60 anos, levanta a mão aí para mim. Levanta a mão sim. Quem tem 60? Isso. Quem está quase lá, levanta também. Ó, para quem tem medo da velhice, ó, vou falar uma coisa para você. Velhice não é derrota, velhice é vitória. E velhice não é punição, velhice é um privilégio.